Psicologia analítica. Ele nasceu no dia 26 de julho de 1875 em Kesfield, cidade do Lago, em Constância, na Suíça. Cresceu na Basileia, onde cursou a Universidade de Basileia. A princípio, ele queria cursar filologia, né, que é estudo de textos literários e registros escritos, ou arqueologia, mas o sonho fez decidir pelo estudo das ciências naturais, posteriormente medicina. Na prática da medicina, se tornou assistente no Burgosli Mental Hospital, em Zurique, também tá maior, Na prática da medicina, se tornou assistente de Burgosli Mental Hospital, em Zurique, e na clínica psiquiátrica de Zurique, iniciando sua carreira na psiquiatria. Foi assistente e mais tarde colaborador de Leuder, psiquiatra que desenvolveu o conceito de esquizofrenia. Estudou psicopatologia teórica com Pierre Janet, psiquiatra considerado um dos fundadores da psicologia moderna. Em 1909, Jung desistiu do trabalho em Burgosli. Em 1913, de sua decadência em psiquiatria, docência em psiquiatria na Universidade de Zurique. A intenção dele era dedicar em práticas clínicas, em viagens e em pesquisas. Em 1944 foi fundada uma cadeira para ele na Universidade da Basileia, mas como a saúde dele enfraquecia muito, ele foi obrigado a renunciar depois de um ano. Ele morreu dia 6 de junho de 1961 em Zurique, aos 85 anos. A autobiografia Memórias, Sonhos, Reflexões, 1961, foi publicada no ano da morte de Jung. Parte foi escrita por Jung, a parte gravada e editada por sua secretária e confidente, Daniela Jafé. Memórias, Sonhos, Reflexões é principalmente uma biografia interior ou espiritual. O tom do livro é estabelecido pela frase de abertura: a minha vida é a história de autorrealização do inconsciente. Aqui fala que ele desenvolveu, na verdade, uma escola psicológica e de psicoterapia, que foi denominada psicologia analítica e psicologia complexa, que se implantou em vários países, como Grã-Bretanha, Estados Unidos, Itália e Brasil, e recebeu muitas honrarias, entre elas o grau honorário da Universidade de Harvard e Oxford. Aí fala que frequentemente ele fazia conferências nos Estados Unidos e tem muitos seguidores e admiradores de lá. Praticamente toda a obra de Jung está hoje disponível em uma edição de 20 volumes em língua inglesa. E por 60 anos ele dedicou-se a analisar os processos vastos e profundos da personalidade humana. Seus escritos são volumosos e a extensão de sua influência é incalculável. A gente pode comprar a coleção de 20 volumes separado. Então, às vezes, os livros são vendidos separados. Então, tem psicologia e religião, sincronicidade, sonhos. É bem separado. Você pode ler também, não tem uma sequência lógica para poder fazer as leituras. No grupo de estudo, a gente vai comprando os livros e vai lendo cada hora um arquétipo. Vou falar sobre a relação de Jung e Freud, que foi uma relação muito importante para a história da psicologia em si. Tem esse livro da Linda Dawn, que ele é praticamente um documentário só sobre essa relação entre os dois. É um livro maravilhoso sobre isso. E o que eles falam é o seguinte: quando Freud começou com a teoria dele, ele tinha muitos críticos,
principalmente porque ele lidava com imensos tabus, né? Ele falava de sexualidade na infância, ele falava sobre questões que ninguém mais tinha falado, então ele tinha um número de críticos na área da psicologia muito grande, mas ele também tinha um número de pessoas muito curiosas com o que ele estava trazendo de novidade. E Jung foi um desses curiosos, ele já era psiquiatra na época, quando conheceu Freud, e eles começaram a trocar cartas e depois começaram a se encontrar pessoalmente, perceberam que tinham muitas afinidades e que Jung, ele foi assim, um dos principais discípulos de Freud, porque ele acreditou muito na psicanálise, acreditou muito nessa novidade que Freud estava trazendo, só que chegou uma hora que Jung percebeu que não era só aquilo, e que eles tinham que ir além. Então ele queria trazer novidade para a psicanálise, ele queria trazer a parte do ocultismo, a parte do ser, do interior, da essência. E Freud meio que ficou decepcionado e falou, não, psicanálise é isso e ponto final. Então isso aconteceu depois de 6 anos, foi quando eles começaram a ter um rompimento muito sério. Eu acredito, também pelo livro, que Freud ficou muito decepcionado com Jung, pelo fato de achar que Jung seria aquele que ia levar o seu legado para frente. E Jung ficou muito decepcionado com Freud por perceber que ele não enxergava o potencial criativo, os conhecimentos de Jung. E eu fico muito frustrada dos dois não terem trabalhado juntos, porque eu fico pensando o quanto a gente ia ter ganho se essas duas mentes brilhantes tivessem trabalhado juntas. Uma coisa que diferencia muito o trabalho dos dois é que Jung traz a questão da causalidade e a questão da teleologia. Causalidade é tudo que você não consegue controlar do seu passado. Por exemplo, o lugar onde você nasceu, seus pais, a cultura onde você está inserido. Então isso é a coisa que a gente não controla. Você nasceu no Brasil, você está inserido num determinado tipo de cultura e Jung acredita que isso vai moldar o seu comportamento. Teleologia é tudo aquilo que te impulsiona para o futuro. Suas metas, objetivos, mais do que mental, é aquilo que está dentro do seu ser que te impulsiona a ir em frente. Então, para Jung, eu não consigo compreender a pessoa que você é hoje se eu não levar em consideração esses dois fatores. Freud não, Freud já trabalhava mais com a questão do instinto, ele achava que ele podia aplicar os mesmos conceitos de id, ego, superego, ou de você estar preso numa fase, ou mecanismos de defesa, ou as coisas que a gente já estudou, para explicar todo o comportamento humano e as psicoses, ele não precisava integrar nada. Jung não, ele foi muito pra frente nisso. Tem a frase dele que eu achei muito interessante, que ele fala sobre isso. A pessoa vive por metas, assim como por causas. E outra coisa de Jung que é muito importante enfatizar é o seu processo criativo, a busca da totalidade, da completude, o anseio de renascimento, e esse renascimento seria o retorno para a sua essência. Então, eu vou falar um pouco agora sobre a teoria dele, né? A teoria dele deu ênfase nas fundações raciais e filogenéticas. Ele vê a personalidade individual como resultado de toda a sua história ancestral. Os seres humanos foram moldados pelas experiências acumulativas de gerações anteriores e foi passado estendendo para as suas partes obscuras e desconhecidas. Determinou como fundações da personalidade, as arcaicas, primitivas, inatas, inconscientes e universais. E vale ressaltar que o trabalho de Jung influenciou em muitos campos, principalmente na antropologia, na filosofia e na teologia. Então, Freud enfatiza as partes infantis da personalidade. E já o Jung, ele faz as raciais. É como se os seres humanos tivessem raízes através dos seus ancestrais. E essas raízes pode orientar na sua conduta, determinando aquilo que se tornaria consciente. Ou seja, o indivíduo tem forças internas agindo sobre sendo influenciado pelas suas forças externas. Então, ele acreditava que tudo que nós somos
é porque fomos antes e a gente carrega essa raiz e vai sempre carregando ela, tanto na mitologia e através dos ancestrais. E a gente está sempre como se fosse equilibrando. Tipo, o que a gente faz é porque temos enraizados na gente. Transgeracionalidade, hoje está sendo falado sobre isso, né? Essa parte que a Jéssica ia falar sobre ela, e ela ia trazer mandala e o tarô, porque uma questão de Jung que é muito forte também é a questão dele com o ocultismo, com o misticismo. Jung tem uma fala que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: se o ser humano consegue imaginar, é porque isso existe. Pode ser que não no plano da matéria, mas talvez em algum tipo de... não sei o quê. É o livro das mandalas? Pode trazer. Ele diz que se o ser humano consegue imaginar qualquer coisa que seja, isso existe em algum campo. Então, pensa o quanto isso é profundo, o quanto isso é vasto e o quanto isso faz a gente entender que ele não ficava só no campo da mente, ele não ficava nem só no campo dessa dimensão, muito menos só no campo da matéria. Então Jung ia muito além. E esse é o livro dele que fala sobre os homens e os símbolos, e ele fala muito sobre a importância desses símbolos, dos arquétipos, e aí vocês vão entrar e vão explicar melhor. Obrigada.